Que a boa mão de Deus seja com você. Sou o professor Rogério de Souza, junto com o Instituto Supera. A disciplina é Introdução ao Novo Testamento ou Bibliologia do Novo Testamento. O Novo Testamento ele é um documento. Ele é o documento que dá testemunho da pessoa do Senhor Jesus de acordo com os apóstolos. Foram os apóstolos que escreveram o Novo Testamento. São 27 livros de testemunho dos apóstolos, cristãos do primeiro século. Não começaram a escrever do dia para a noite. O que acontece? O Senhor Jesus ele tinha muitos escribas, sacerdotes, gente que era letrado que seguia ele. E essas pessoas ouviam o que o Senhor Jesus dizia e escreviam. Quando chegou a hora de começar a escrever o documento cristão, aí se reuniu as memórias dos apóstolos, dos convertidos, dos ditos do Senhor Jesus, e assim surgiu o Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, o Evangelho de João. Fala sobre a história terrena de Cristo, sobre o seu ministério terreno, seus ensinamentos, suas profecias, seus milagres, sua morte e a sua ressurreição. E assim foi sendo produzido o Novo Testamento. Assim foi sendo produzido. Agora nós estamos no território da história da igreja. Livro de Atos dos Apóstolos, que foi escrito por Lucas. Lucas escreveu 2 tratados. O primeiro é o Evangelho e o segundo é o livro de Atos. E o livro de Atos com uma divisão em 2 partes, que é a igreja em Jerusalém e depois a igreja fora de Jerusalém. A igreja em Jerusalém que vai até o capítulo de número 12. E a igreja fora de Jerusalém que começa no capítulo de número 13. A primeira parte fala sobre o ministério do apóstolo Pedro. A segunda parte sobre o ministério do apóstolo Paulo, sendo que Lucas ele entrou no ministério de Paulo bem mais para frente. Só que Paulo contou para ele como que foi. E Lucas, sendo historiador, esteve de perto com as testemunhas oculares do que aconteceu. De como o Senhor Jesus subiu aos céus, desceu o Espírito Santo, e por isso o livro de Atos pode ser chamado de Atos do Espírito Santo e Atos dos Apóstolos. Nome popular, Atos dos Apóstolos. De como que a igreja começou em Jerusalém, com a descida do Espírito Santo, a conversão maravilhosa de 3.000 almas, almas que alguns milhares ficaram ali em Jerusalém e outras voltaram para suas terras. E como que a igreja ela começou como um puxadinho do judaísmo, sabe? A igreja começou ali na sombra do templo de Jerusalém, na sombra do judaísmo. Os apóstolos, os 11 apóstolos que ficaram vivos, eles falavam a língua hebraica e a língua grega, mas eles se devotaram a pregar o evangelho aos judeus, mas os judeus helênicos se converteram. Os judeus helênicos se converteram e a igreja de Jerusalém era composta por judeus, hebreus e judeus helênicos. Houve confusão na igreja porque havia um segregamento entre aqueles que eram judeu puro sangue e aqueles que eram judeu de segunda categoria. Lógico que é um preconceito que eu estou traduzindo para vocês aqui, mas é um preconceito que havia uma discriminação. O judeu que não era judeu palestinense, ele era um judeu helênico. O livro de Atos fala que as viúvas começaram a ser deixadas para trás. Dava-se preferência para o puro sangue. O apóstolo Pedro, junto com o colégio apostólico, resolveu a questão e criou o serviço diaconal. O serviço diaconal com 7 diáconos helênicos. Eram judeus, mas eram judeus helênicos. Só que o nome dos judeus helênicos, Estevão, Filipe, Nicolau, são todos nomes helênicos. Não são nomes judeus, sabe? São nomes helênicos. E o que acontece? A diaconia começa a colocar a igreja de Jerusalém em ordem. Você vê sinais miraculosos ali, como a morte de Ananias e Safira, a perseguição dos apóstolos, a morte do primeiro apóstolo, que foi o apóstolo Tiago, Tiago, irmão de João, João que escreveu o Evangelho, o Tiago que subiu no Monte da Transfiguração junto com João e Pedro, esse aí foi morto por Herodes, a morte de Herodes, o anjo foi lá e matou o Herodes, tudo isso aí registrado ali.
até a conversão de Cornélio. Cornélio se converte, desce o Espírito Santo e Pedro está tendo a chave do reino dos céus para abrir a conversão, primeiro aos judeus e agora aos gentios também. Fala sobre a perseguição de Saulo, Saulo que é da tribo de Benjamim, a mesma tribo de Saul, o rei Saul, e mostra a perseguição que Saulo está fazendo contra a igreja, assim como Saul perseguia Davi. Saul perseguia Davi, Saulo perseguia a Cristo. Mas aí o Cristo aparece para Saulo, e o converte. E agora Paulo, convertido, ele vai fazer a pregação do Evangelho. Mas a igreja de Jerusalém mantém distância de Paulo, porque não tem certeza da sua conversão. Talvez ele seja um infiltrado para descobrir onde estão os líderes da igreja de Jerusalém, até que Barnabé dá a cara a tapa, né? Barnabé queima um cartucho, apadrinha o apóstolo Paulo, apresenta o apóstolo Paulo, dá um voto de confiança a ele. Ainda assim, a igreja de Jerusalém não confia muito na conversão do perseguidor. E por isso, Paulo vai pregar o evangelho em outras regiões. A igreja de Damasco, onde Paulo está pregando o evangelho, também tem algumas restrições a ele, não dá guarida, e Paulo fica desigrejado. É isso aí. Você vê o apóstolo Paulo desigrejado e ele precisa retornar para a cidade dele, lá em Tarso. Até que o evangelho chega em Antioquia, a igreja de Antioquia cresce muito, e Barnabé, que tinha apresentado o apóstolo Paulo para a igreja de Jerusalém, vai buscá-lo agora lá em Tarso. Traz ele para Antioquia, e quando Paulo chega em Antioquia, com forte influência, se identifica com a igreja, começa a fazer um trabalho extraordinário, até que ele é separado para as missões. E disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo. Ali o Espírito Santo sempre está falando. Saulo faz a primeira viagem missionária junto com Barnabé. Barnabé leva o sobrinho dele, que é Marcos, falei dele na aula passada. Só que Marcos, quando começam as primeiras perseguições, resolve voltar para Jerusalém. Ele vai voltar aonde ele vai ficar com a igreja apostólica de Jerusalém, aonde ele vai ficar com Pedro e vai se tornar discípulo de Pedro, embora que depois ele vai de novo para Antioquia, quando Barnabé voltar de missões. Saulo e Barnabé fazem a primeira viagem missionária, vão pela Ásia, convertendo muita gente, e passado um tempo, quando eles retornam, Paulo quer de novo fazer visita aos irmãos e ampliar as suas missões. Barnabé quer levar Marcos de novo, Paulo não deixa, os dois brigam. Você vê que a iniciativa das missões não é do Espírito Santo, mas é de Paulo, e não é o Espírito Santo quem separa Paulo e Silas, e sim Paulo quem quer fazer a segunda viagem missionária e se aparta de Barnabé. Essa confusão não procede do Espírito Santo, não é isso que o texto diz. Mas Paulo insiste, é a personalidade dele, insiste na sua segunda viagem missionária, leva Silas com ele, Silas que também é chamado de Silvano, é o nome latino de Silas. Silvano é o nome latino, é o nome que ele usa no mundo romano, e Silas é o nome que ele usa no mundo grego. Geralmente eles usam mesmo dois nomes, e quase que não dá certo. Eles tentam entrar num ponto, o Espírito Santo não deixa, tentam entrar na Galácia, o Espírito Santo não deixa, tem um sonho e vão para a Europa, entendendo que era Deus quem estava mandando eles para lá. Chega na Europa, quase morreram, porque apanharam muito, quase morreram, até que o Senhor Deus enviou um terremoto e as missões do apóstolo Paulo começaram a vingar. Foi ele que implantou o evangelho na Europa, foi o apóstolo Paulo, e daí vai expandindo. Daqui a pouco você volta, continua lendo a vida do apóstolo Paulo, é onde ele tem o desejo de ir para Jerusalém. Na verdade, ele queria ir para Roma. Ele escreve isso aí nas cartas dele, que ele estava tentando ir para Roma, mas estava sendo impedido. Quem que estava impedindo o apóstolo Paulo? Ele fala na carta aos Romanos, Satanás. Satanás estava impedindo o apóstolo Paulo. É interessante você ver como que Paulo vai plantando o evangelho,
como que ele tentou plantar o evangelho em Atenas e não deu certo, os filósofos não deixaram. Ele plantou o evangelho em Corinto, mas os filósofos deram muito trabalho para ele, e a igreja de Corinto foi plantada, mas ela não floresceu como deveria florescer. Como que ele plantou o evangelho em Éfeso, no capítulo 19, e aquela igreja se tornou a maior igreja do Novo Testamento. Está conseguindo acompanhar? Está conseguindo acompanhar? Então nós estamos no livro de Atos e estamos vendo aí as igrejas que Paulo está plantando, e elas começam a dar trabalho para o apóstolo Paulo. O que faz Paulo durante as suas viagens missionárias? Ele exorta a igreja e ele doutrina. Então ele está num lugar, ele manda uma carta e vai doutrinando. A igreja de Corinto deu trabalho para ele, escreveu cartas para a igreja de Corinto. Nós temos o testemunho de que duas cartas estão guardadas, 1º e 2º Coríntios, mas ele tinha mandado uma carta anterior que se perdeu, e parece que ele enviou uma quarta carta. 4 cartas. Das 4 cartas nós temos 2 que são cartas de teor eclesiástico para corrigir erros de comportamento na igreja. Você tem as cartas aos Tessalonicenses, porque eles não prestaram atenção na pregação de Paulo com o coração. E assim as dúvidas teológicas que surgiram, ele teve que escrever as 2 cartas aos Tessalonicenses. Os judaizantes invadiam as igrejas do apóstolo Paulo e ensinavam o judaísmo, como a igreja aos Gálatas, né, na Galácia. Ele teve que escrever uma carta aos Gálatas para ensinar sobre a salvação pela fé somente, sem as obras da lei. A igreja de Éfeso é a igreja dos sonhos do apóstolo Paulo, não deu trabalho para eles em questões doutrinárias, por isso ele escreveu uma curta carta com o melhor da sua teologia. Por isso é chamado de a pérola das cartas do apóstolo Paulo. Ele tem uma carta que ele escreveu de próprio punho a Filemon, pedindo a alforria de Onésimo, um escravo que tinha fugido do seu senhor e que agora tinha se convertido ao evangelho e que estava servindo o apóstolo Paulo. Paulo escreveu para pedir a alforria de Onésimo a Filemon. Tem as cartas pastorais, porque o apóstolo Paulo converteu Timóteo e Tito. Tito, que era, pelo nome, a gente vê que ele era do mundo helênico, do mundo latino. E Tito, o apóstolo Paulo chama de irmão, sabe? Alguns supõem que Tito era irmão de sangue do apóstolo Paulo. Outros só dizem que é um pronome de tratamento, mas era alguém consanguíneo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo fala que ele quase morreu de tristeza quando soube que Tito estava doente, mas Deus curou Tito para que Paulo não morresse de tristeza. Ele escreve cartas pastorais para Timóteo, 2 cartas pastorais, e ele escreve a carta a Tito, que também é uma carta pastoral. O apóstolo Paulo passou por muitas prisões, e algumas cartas são chamadas cartas da prisão, ou cartas das prisões, e sem falar das grandes perseguições de Paulo. As 13 cartas são chamadas de corpos paulinos. Falam de toda a doutrina que um cristão precisa aprender sobre o cristianismo. A palavra cristianismo para representar a religião cristã. Aí você tem o corpus paulinos, da onde vai surgir a teologia paulina. Teologia paulina por quê? Porque você tem o Evangelho de João, as 3 cartas de João e o Apocalipse de João, que traz a teologia joanina. Teologia joanina é diferente da teologia paulina. É o cristianismo sendo documentado pelos apóstolos. Aí você vai ter que estudar as 13 cartas de Paulo, junto com o livro de Atos, e depois você vai ter que estudar o Evangelho de João, com as 3 cartas de João, para entender a teologia joanina. São as mesmas doutrinas em níveis diferentes, com um vocabulário diferente. E, de igual forma, você tem a teologia petrina. Teologia petrina, você tem que ler o Evangelho de Marcos, mais as 2 cartas de Pedro, mais o livro de Atos dos Apóstolos até o capítulo de número 10. Aí você tem a teologia petrina. Aí você tem a carta de Tiago. A carta de Tiago, que ela é direcionada aos judeus de Jerusalém, que os cristãos judeus de Jerusalém. São 5 capítulos de teologia prática e dura. Você não vai entender muito do que está ali se você não estudar a cultura judaica. É o jeito judeu de falar.
Tiago ele fala adúlteros e adúlteras com muita facilidade. São frases curtas de Tiago, ele não fica explicando costumes, ele vai diretamente ao ponto, que faz parte das 7 cartas gerais ou 7 cartas católicas, né, ou universais, que é diferente das 13 cartas do apóstolo Paulo. 13 cartas paulinas, 7 cartas gerais, 3 cartas do apóstolo João, 2 cartas do apóstolo Pedro, uma carta de Tiago, uma carta de Judas, irmão do Senhor Jesus, e a carta do autor aos Hebreus. A carta do autor aos Hebreus ela é uma excelência entre as epístolas gerais, porque nos seus 13 capítulos, não sabemos quem é o autor aos Hebreus. Primeira suposição é que o autor aos Hebreus tenha sido Barnabé, porque ele era levita. Segunda suposição é de que tenha sido Apolo, por causa do estilo o estilo alegórico, né? A carta do autor aos Hebreus, a cristologia ela é alegórica, e Apolo era de Alexandria, e Alexandria é o berço do cristianismo helênico e do judaísmo helênico, aonde usava-se esse método chamado método alegórico. Terceira hipótese é que tenha sido o próprio apóstolo Paulo que escreveu, mas a estilística é muito diferente das 13 cartas. E a quarta de todas é de que a carta ao autor aos Hebreus é totalmente anônima, é impossível saber quem tenha escrito. Na carta do autor aos Hebreus, Cristo ele é comparado com os anjos e ele é superior aos anjos. Ele é comparado com Josué e é superior a Josué. É comparado com o sábado e é superior ao sábado. É comparado com Moisés e é superior a Moisés. É comparado com o templo e é superior ao templo, não o templo de pedra, mas ao tabernáculo. Ele é comparado com o sacrifício dos animais e ele é superior ao sacrifício dos animais. Ele é comparado a Melquisedeque, ele é superior a Melquisedeque. Ele é comparado com o céu e ele é superior aos céus. O Senhor Jesus ele é comparado com os heróis do Antigo Testamento, ele é superior a todos os heróis do Antigo Testamento. O autor aos Hebreus faz questão de apresentar o Senhor Jesus como superior a todo o Velho Testamento, dizendo que são sombras daquilo que havia de vir, que era só um remendo colocado até o tempo da reforma. O autor aos Hebreus fala que é necessário a maturidade teológica. Devemos ser mestres para tratar da teologia, não somente crianças. É permitido que sejamos crianças até determinado período da vida cristã, mas a partir de determinadas experiências, nós somos chamados para sermos mestres na palavra, praticantes da justiça. As 3 cartas de João são direcionadas a pessoas, também, líderes de igreja. São cartas muito curtinhas, são cartas assim que falam muito do coração da igreja no primeiro século. A principal preocupação que João tem com as suas 3 cartas é sobre o gnosticismo. O gnosticismo está avançando para dentro da igreja. Muitos gnósticos abraçaram o evangelho, mas não se converteram ao evangelho. Esses gnósticos, como eu já falei para vocês, são líderes místicos de religiões misteriosas que buscam o ocultismo. E esses líderes místicos abraçaram o evangelho, mas não se converteram. João está preocupado, está se negando à divindade de Jesus, está se negando à eficácia do sangue de Jesus para perdão dos pecados, está se negando à realidade do pecado. Então João escreve para dizer sobre a realidade do pecado, sobre a humanidade plena de Jesus, a divindade plena do Senhor Jesus, a necessidade de se converter de verdade, não ser de aparência. Isso aí são as 3 cartas de João. As 2 cartas do apóstolo Pedro são cartas para uma vida cristã piedosa. Pedro quer que as pessoas imitem a Cristo e tem que levar uma vida piedosa, cheia de piedade, cheia de misericórdia, cheia de bons frutos. Por isso ele escreve a primeira e a segunda carta, alertando a todos sobre o tempo da apostasia, em que começa-se a negar a volta do Senhor Jesus. Nós vamos estudar escatologia aqui neste curso básico em teologia. Aí lá na escatologia, a doutrina das últimas coisas. Pedro, ele fala sobre a volta
do Senhor Jesus com sinais patentes. O mundo vai passar, o mundo vai acabar. Cristo voltará. Aí Pedro pergunta: que tipo de pessoa que você tem que ser sabendo que o mundo vai acabar? Que o fogo vai tomar conta disso daqui? Ele dá o testemunho do Senhor Jesus. Ele diz: o Senhor Jesus está preparado para o juízo final. Por isso mesmo o evangelho foi pregado até aos mortos, diz Pedro. Por isso mesmo o evangelho foi pregado para os espíritos que estavam em prisão, que pensaram que a conta se encerrou com o dilúvio. Não, a conta não se encerrou com o dilúvio. Cristo, preparado para julgar os vivos e os mortos, foi até o mundo dos mortos para que eles, embora tivessem já prestado conta dos seus pecados segundo a carne, ainda soubessem que tem que prestar contas ao Pai dos Espíritos, que é Deus. É isso que está lá nas duas cartas do apóstolo Pedro. E nós devemos aguardar a bem-aventurada volta do Senhor Jesus, apressando-nos para o dia de Deus. E Pedro e Judas devem ser duas cartas que têm que ser lidas junto, porque ambos falam sobre a prisão dos anjos. Os anjos que pecaram. Os anjos que pecaram não foram poupados. Deus não poupou os anjos, os colocou em prisões eternas. Aí Pedro e Judas falam sobre Caim, Pedro e Judas falam sobre Balaão, Pedro e Judas falam sobre os sodomitas, que são pessoas que foram postas para exemplo de juízo. Deus julga o seu povo. O apóstolo Pedro fala que o julgamento começa pela casa de Deus. E se não escapa o justo, quanto mais o ímpio e o pecador. E assim você está com um panorama do Novo Testamento. Os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, o livro de Atos dos Apóstolos, o Atos do Espírito Santo, as 13 cartas do apóstolo Paulo, as 7 cartas gerais. E agora nos resta falar sobre o Apocalipse, que vai ser o tema do próximo vídeo, do quarto e próximo vídeo. Depois de terminar essa disciplina aqui, nós vamos para Geografia Bíblica e nós vamos passar pelo Antigo e Novo Testamento, mais uma vez de forma panorâmica. Todo o nível básico é um estudo panorâmico, só que o Instituto Supera envia para você o livro-texto. O Instituto Supera, ele oferece você as aulas gravadas. Coloca à sua disposição os canais de comunicação para que você, durante os seus estudos, possa tirar as suas dúvidas. Você não está simplesmente tirando um diploma, você está se formando, iniciando a sua formação. E vai ser necessário que você dê continuidade a esse seu projeto. Todo investimento que você faz em sua formação é para sempre, é permanente e é cada vez mais crescente. Sou o professor Rogério de Souza. Esse é o Instituto Supera, no seu curso básico em Teologia. Até o próximo vídeo.